A lei que permitiu a volta dos rodeios em Sorocaba, aprovada em sessão extraordinária em 22 de julho, poderá ter a sua validade questionada na Justiça por meio do Ministério Público do Estado de São Paulo. A situação ocorrerá por meio da chamada ação direta de inconstitucionalidade ADIM. A informação foi confirmada pelo promotor José Alberto Marum, da Promotoria do Meio Ambiente. De acordo com Marum, já foi feita uma representação ao Procurador-Geral de Justiça do Estado propondo a ADIM. Marum afirmou que o fator principal que motivou a decisão é porque a medida aprovada pela Câmara representa retrocesso na questão ambiental, o que é vedado pela Constituição. Como vê aí esse desdobramento deste caso, dessa aprovação pela Câmara da volta dos rodeios, Luiz Antônio Barbosa? Oliveira, eu vou fazer aqui um meia-culpa, tá, em relação a essa lei. Vou dar aqui meu posicionamento em relação à lei, tá? Eu, desde o início, fui contra, eu não conhecia o teor da lei. Tá? Eu não conhecia o teor da lei. Não conheço ainda totalmente o teor da lei, mas eu já vi algumas coisas. A lei, ela volta ao rodeio, ela volta a algumas provas, mas pelo que eu entendi, por exemplo, não se pode ter vaquejada, que é aquela situação em que dois cavaleiros travam um animal até levá-lo ao tombo. Não pode haver prova de laço, não pode haver prova de derrubar o garrote. A única questão que eu preciso saber como que vai ser aquela questão de usar ou não o sedem em questão de montaria. Eu sei que tem alguns lugares já que eles fazem montaria sem sedem. Montaria, eu falo, é a prova de montar o touro para o touro lançar aí a pessoa que monta o touro, o cavalo. A única questão que eu ainda não tenho certeza é isso, tá? Da forma com que foi feita a lei, você tem provas dentro do rodeio, e eu vou falar assim com uma certa isenção, porque eu não gosto de rodeio, tá? É muito bonita, tem gente que gosta muito, eu particularmente não sou apreciador, mas é uma coisa que muita gente gosta, tem que ser respeitado, tá? É uma questão pessoal minha, eu gosto de outros tipos de coisa, né? Mas não sou adepto muito ao rodeio, mas tem gente que gosta, mas eu conheço um pouco de rodeio. Você tem a prova do tambor, que é a prova de velocidade, você tem outras demonstrações, que não impactam de forma nenhuma no animal, tá? Então teve esse cuidado. Então eu vou fazer o meia-culpa nesse sentido. Da forma com que está em Sorocaba, eu não vejo agressão, com o parêntese que eu não analisei a questão do sedem, tá? Não analisei isso ainda. Mas ela não tem essa agressão. Em relação aí às questões que são debatidas, a gente não pode extremizar esse ponto, porque eu estou vendo algumas discussões. Aí, por exemplo, a lei está sendo questionada de mandado de segurança que não tinha quórum. Eu nunca vi falta de quórum numa votação que teve 9-8. Teve 17 votos. Onde é que tem falta de quórum nisso? Eu nunca vi, sabe? Uma coisa assim, diferente mesmo. Foi 9-8, tinham 17 pessoas votando. Em relação à questão da inconstitucionalidade, o promotor Marum é defensor extremo do meio ambiente. A opinião do Dr. Marum tem que ser respeitada sempre, porque ele é defensor intransigente da questão de causa de animais, da causa do meio ambiente, florestas. É muito bonito e profissional a atuação do promotor. Eu entendo que isso não vai vingar. O procurador de justiça talvez nem entre com essa ação. Porque a ação de inconstitucionalidade, você não tem essa questão de retrocesso. Vou retroceder. Existem coisas que são proibidas ou não. Se você colocar, por exemplo, vai proibir o rodeio em Sorocaba, então você vai ter que proibir em Jaguariúna, vai ter que proibir em Barretos, vai ter que proibir em todas as cidades. Se o rodeio é inconstitucional em Sorocaba, ele vai ser inconstitucional em todos os estados, em todo o estado. Isso não vai acontecer. Existe uma lei que disciplina o rodeio, apresentações estadual, e existe uma lei que disciplina também isso em nível federal. Se está dentro dos parâmetros estaduais e federais, não há que se falar em inconstitucionalidade, tá? Mas o entendimento é de que pode haver um retrocesso, vai ser analisado. Eu acho que nesse ponto não vai vingar. Vejo com grandeza, né? Quando você discute com sabedoria, né? Usando as ferramentas que existem, né?
que não pode é o camarada pegar o laço e sair dando chicote no meio de todo mundo, né? Meu caro Luiz Antônio Barbosa, por qualquer tipo de discordância, né? O reio, né? Isso, não. Como, não concordo com o jornalista que tá aí, vou tomar o celular dele. Agora, quando você... Oliveira, vou colocar uma coisa, só para você finalizar, que a gente tem que pontuar, porque a gente não pode, como você colocar essa questão de extremos, tá? Você vai em churrasco, Oliveira? Você já gosta de carne? Olha, não é o atraente para mim. Se eu chegar e estiver servindo, eu vou, mas mas franguinho, você come aí Claro. Você já viu como é criado o frango para abate? Exato. É complicado, né? É de uma extrema crueldade. Então vamos tirar tudo. Não estou dizendo que tem que defender crueldade com animal nenhum, muito menos em rodeio, de forma nenhuma. Mas se a gente for começar a analisar, a gente tem que analisar todos os pontos. Eu acho que é os extremos, né, Luiz? A gente tem que ver os extremos dessa questão. Tanto é que nesse assunto, eu gosto mais de ouvir do que palpitar. E ouvindo pessoas como você, como o Dr. Marum, né, os vereadores, eu creio que dentro dessa linha democrática vai se chegar à linha do bom senso. A linha do bom senso. É a linha do bom senso. E, né, eu, por exemplo, se você ver nas minhas redes sociais, você vai ver que eu estive lá em Barretos, não no rodeio no dia que está, mas eu fui conhecer o local ali, porque dizem que é um dos locais que tem mais, um dos rodeios maiores do país, do mundo e tudo mais, né? Eu fui conhecer a área lá, não tinha nem rodeio na época, fui numa visita para uma outra questão e fui conhecer o local. Eu cresci numa cidade chamada Dracena, interior de São Paulo, que lá tem a feira agropecuária. É algo assim que mexe com a economia da cidade anualmente. Então, só que o problema hoje nesse país chamado Brasil são os extremistas, e é nesse jogo que a gente não pode entrar. Vamos em frente, 7h59, Luiz Antônio Barbosa, uma outra informação. A Prefeitura de Sorocaba promete melhorar o serviço do telefone 156 nos próximos meses. Atualmente, as ligações são recebidas por um sistema antigo e manual, onde muitas chamadas caem em sinal de ocupação e o munícipe não consegue ser atendido. O novo sistema deve ser mais moderno e ágil, contando com o sistema PABX. Dessa forma, o munícipe que ligar com suas demandas será atendido automaticamente por uma secretária eletrônica que irá direcionar a ligação para o setor desejado conforme a opção escolhida. Espero que não seja aquela secretária eletrônica igual tem as empresas telefônicas por aí, hein? Que os caras colocam 10 opções e você nunca chega ao atendimento final, né? Porque ruim por ruim deixa do jeito que tá. Luiz Antônio Barbosa. Oliveira, Desculpa a indignação. Desculpa entrar no seu comentário. Vou falar uma coisa para você. Tem coisas que eu acho que não dá para mudar, não dá para trocar a atuação do ser humano, tá? Essa questão do atendimento eletrônico, tem que ter muito cuidado em relação a isso. E quando você atende o 156, 190, 193, entendeu? Sei lá, a pessoa tem algumas demandas que são muitas vezes específicas e até você escutar a secretária eletrônica tocar tudo e não tem, às vezes, aquilo que você quer, é uma demora. Como você falou, isso aí não é só com as operadoras de telefone, não, é tudo, é banco, é tudo. Então você está lá, você está ligando, você às vezes demora 10, 15 minutos para aquele menu passar para você conseguir direcionar, aí a hora que consegue cai o telefone, tá? Então, assim, eu acho que atendimentos à população, eu acho que tem que se investir em pessoas. Mas é antigo. Não, não é antigo, é uma necessidade, tá? É uma necessidade. É uma opinião minha. Não, se o sistema for bom, for rápido, tem que ter agilidade. Se não tiver agilidade, não adiantou nada. Não adianta. Mas vamos acreditar, né? Vamos acreditar. Eu acredito, com certeza, o prefeito está tentando. Eu até agora, como eu falei, eu só tenho elogios para fazer. Ele está tentando fazer aquilo o máximo possível. Então, vou acreditar, estamos acreditando. Vamos acreditar, né? Vamos acreditar. Eu também. Você viu que eu já joguei um balde de água fria antes de começar
colocar o seu comentário, já meti a cara onde não tinha que meter a cara, mas a gente tem que acreditar, né? Porque a gente ninguém suporta mais esse sistema. Oliveira, antes de ser jornalista, antes de ser comentarista, nós somos consumidores e a gente sabe como é que funciona. É lógico. Tá? Quando a gente está aqui, a gente sabe, todo mundo sabe como é que funciona. O problema que tem. Então, não falo nada de diferente que não acontece. Luiz Antônio Barbosa, vamos lá. Novas regras da atual fase de transição do Plano São Paulo, que autoriza a ampliação da capacidade de público presencial e estende o horário de funcionamento de comércios e serviços não essenciais, entraram em vigor ontem, domingos. Os estabelecimentos poderão funcionar entre 6 e 0 horas, com ocupação presencial de 80%. O limite de horário de funcionamento de comércios, serviços em geral e espaços religiosos passa de 23 para 0 hora. O acesso de clientes a shoppings, a galerias, lojas de rua, bares e restaurantes deverá ser interrompido às 23 horas, com atendimento permitido até a meia-noite. E aí, Luiz Antônio Barbosa, como vê essas medidas do governo do estado? O governo do estado está tentando aí melhorar a situação da economia, está tentando voltar ao normal, tá? A situação está normalizada? Não. Nós temos ainda uma variante, tá? A Delta, que já chegou no Brasil, já está se disseminando, ela é um pouco mais contagiosa, ela não tem um grau de letalidade maior que as outras variantes, é a mesma letalidade, mas ela é mais contagiosa, isso já foi. Tanto que ela, pelas contas, né, vamos colocar assim, das cientistas, ela é 4 vezes mais contagiosa do que as variantes anteriores, que é a alfa, beta e a gama. A gama, que é a que estava mais disseminada no Brasil. Oliveira, essa depende agora de nós. Eu, você, aqueles que acompanham a RMS News, toda a população, tomar as medidas preventivas. Enquanto não houver a liberação geral, vai sair, usa máscara. Não precisa sair, não vai. Vai precisar fazer compras? Vá fazer compras, a economia precisa. Faça o necessário. Festas, ainda não é momento de festas. Puxa vida, mas as festas ainda não, porque ainda temos uma variante. Por isso o governo está colocando as limitações em relação a horários, tá? Festas ainda não estão permitidas, tá? E aí temos aí a atuação da GM, no caso de Sorocaba, da Polícia Militar, para contenção desses eventos aí que geram aglomeração. Então, festas ainda não estão permitidas. Aí, se as pessoas não obedecem esses requisitos, começa a fazer festa, que acontece de novo, aí volta tudo como era antes no quartel de Abrantes. Então, depende da gente agora, tá? Lembrando outra coisa, nós tivemos a primeira, que é a alfa, que é a primeira, tivemos a variante beta, a delta, a gama, agora a delta, que são as variantes Reino Unido, a Manaus, agora a variante indiana. Esse é um vírus com alto grau de mutabilidade. No sul da Ásia e na África, ele está quase sem controle, essa variante. E com certeza, por conta da genética, porque o que faz a alteração desses vírus é justamente o contato com os seres humanos, as variações genéticas até dos próprios seres humanos. Então, acontecem variações. E como ele está sem controle, provavelmente, Oliveira, tenham novas variações que venham aí. Isso é uma grande preocupação do OMS. Fazer com que as pessoas entendam, fazer que até os países ajudem esses países mais pobres para que essa variante, não corram novas variações, senão se perde tudo que for feito. E uma coisa importantíssima, mutação de vírus é uma coisa complicada. Nós estamos vendo hoje mutação no que se refere à transmissibilidade, tá? Grande problema teremos se tivermos uma mutação em relação à letalidade. Aí, Oliveira, estaremos aí numa situação complicada. Então, pode acontecer essa mutação? Pode. Então, nós temos que ter cuidado. Vamos auxiliar o governo, seja municipal, seja estadual, seja federal, a vencer essa pandemia e voltarmos ao que era antes. Luiz Antônio Barbosa, comentário inteligente, sempre muito bom falar contigo. Um abraço e um bom dia. Um abraço, Oliveira, bom dia e boa semana aí para todos aí que estão acompanhando o RMS News.
Todos nós. Um abraço grande, Luiz Antônio Barbosa, advogado especialista em administração pública, todas as segundas-feiras com comentários inteligentes conosco aqui no Repórter RMS News.